Depois de você ter entendido como funciona a composição conceitualmente, agora nós vamos pegar aquela pequena entidade, né, com aquela regra de negócio nova que a gente colocou para eu poder ilustrar didaticamente a composição e vamos aplicar aqui no código, né, como funciona, como vai funcionar a composição, tá certo? Eu já tenho aqui as classes, né, vou utilizar o mesmo código que utilizei na agregação, tá? Eu tenho aqui as mesmas classes, tá? Eu vou criar aqui uma cópia, né, de cliente, por exemplo. Vou colocar aqui, vou colar, tá? Vou colocar aqui, renomear para forma pagamento, certo? E vou fazer aqui forma de pagamento. Vamos ter apenas o nome também, como está lá no nosso diagrama, tá certo? Então, tendo nossa forma de pagamento, o nosso carrinho de compras ele tem que ser composto por esse objeto, né? Então, o que eu tenho que fazer aqui para isso acontecer? Primeiro, nós temos que criar o atributo forma de pagamento, né? Que nós temos que colocá-lo aqui, né? Private forma pagamento, certo? E nós vamos colocar aqui, vamos tirar isso aqui, vamos dizer que esse camarada é de forma pagamento, certo? Aqui, né, estou dizendo que esse atributo, né, ele é privado e tem a forma de pagamento que é o tipo dele, tá? Mais uma vez, repito, isso aqui, tá? Ele não vai me restringir de colocar um outro tipo de classe aqui, de objeto aqui, tá? Isso aqui é apenas uma documentação, certo? E aqui no meu construtor, deixa eu ganhar um pouquinho de espaço aqui, e no meu construtor eu tenho que dizer que forma pagamento, tá? Recebe aqui, aliás, esse atributo forma de pagamento tem que ser do tipo forma de pagamento. E aqui eu faço forma pagamento, isso é igual a forma de pagamento. Aqui nós já estamos, digamos assim, compondo as duas classes, né? As duas classes já estão, digamos assim, precisando uma da outra para viver, tá certo? Então, o carrinho de compras, ela precisa da forma de pagamento para poder ser criada, tá certo? Então, aqui eu posso, por exemplo, chegar aqui, por exemplo, em fazer venda e colocar aqui, por exemplo, deixa eu colocar aqui, por exemplo, cliente, vou colocar assim, ó, só para a gente brincar aqui, né? Vou colocar aqui, por exemplo, um H3, eu vou colocar assim, ó, forma de pagamento vai ser igual a forma de pagar, opa, tem que ser o this, né? Perdão, o this, forma pagamento, get nome, certo? Então, aqui também eu já estou amarrando ainda mais a minha classe a usar a forma de pagamento, tá certo? Vamos lá no nosso index, né? Vamos aqui, já tem toda aquela parafernália que a gente criou daquela vez. Vou criar aqui, tenho que incluir primeiro ele, né? Vou estar aqui include once. Vou colocar aqui forma pagamento. Deixa eu tirar essa aspa aqui que está embarreirando aqui. Ponto .php, né? .php. E aqui eu tenho que criar uma forma de pagamento, né? Vamos colocar aqui embaixo, ó, forma, vou botar aqui à vista. É igual a new forma pagamento à vista, certo? E aí eu venho aqui, né? Do jeito que eu rodar aqui, ele já vai dar um erro, porque ele no meu construtor, eu estou dizendo que eu preciso de uma forma de pagamento para criar ele. Vamos abrir o navegador aqui, tá? Já tenho aqui do startado, e ele vai dizer, ó, tem alguns argumentos em carrinho de compras, né, que não está sendo passado, certo? Então eu vou aqui voltar e colocar aqui o à vista, tá? Aqui à vista. Vou colocar aqui, ó, no segundo parâmetro do carrinho de compras, certo? E aqui eu já estou dizendo, já estou compondo o meu carrinho de compras, né? O meu carrinho de compras está sendo composto pela forma de pagamento. E aí sim, aqui eu volto. Adicionar produto tem que ser uma instância de produto. Então, que eu não tinha tirado isso aqui da aula passada, tá certo? Vamos voltar aqui. E pronto, a nossa forma de pagamento já está aqui bonitinho, ó. Aqui bonitinho. E daí, a partir desse ponto, né? Imagina só que aqui em carrinho de compras, assim que eu construo, né? Eu faço algum tipo de rotina aqui, né? Financeira. Ele vai pegar, sei lá, a tabela de preços da operadora, enfim. Então, imagina aqui uma rotina bem pesada, complexa, das formas de pagamento, né? Então, ele vai precisar da forma de pagamento para poder fazer essas rotinas, tá certo? Essa é a ideia da composição, tá certo? Conceitualmente, tá? Conceitualmente,
todos os relacionamentos têm essa pequena diferença, né? Tem essa diferençazinha aqui, um não precisa ter dependência do outro, o outro é menos restritivo, o outro é mais restrito. Então é assim que funciona o relacionamento entre objetos, tá? Mas ainda assim temos um outro tipo digamos assim, de acoplamento entre classes, de relacionamento entre classes, que se chama herança, tá? Que é assunto do próximo módulo, que com certeza você vai gostar, que são coisas bastante úteis quando utilizado de forma correta, tá certo? Então encontro você na próxima aula, onde nós vamos iniciar o assunto, né? Lógico que é um dos pilares desse objeto, que é a herança, é o Hzinho lá daquele início do nosso curso, né? Aquele Hzinho que é um dos pilares da orientação objeto, tá bom? Então encontro você lá.